Hoje celebramos o Dia Internacional das Mulheres. E para comemorar essa data, trouxemos aqui 3 mulheres maravilhosas para poder falar de suas experiências, de suas vidas e como elas entraram no mundo do empreendedorismo. Bora papear? Bora! Para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, lógico, e falar um pouquinho do que é que vocês fazem no dia a dia do empreendedorismo. Meu nome é Carla Nascimento, eu sou estrategista de patrimônio visual empresarial e trabalho com empreendedores, criando uma imagem, um posicionamento, uma marca pessoal mais intencional, mais estratégica para o mundo de hoje, para o jeito de empreender hoje, né? Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui falando de empreendedorismo, sendo que eu trabalho com empreendedores. Meu foco é esse, né? Eu sou Eliane e eu estou aqui como psicanalista e muitas vezes a gente se pergunta o que faz o psicanalista no mundo do empreendedorismo. E aí o psicanalista no mundo do empreendedorismo, ele vai lá, ele identifica quais são as fragilidades daquele mundo, desde conflito de comunicação, ruído, né, de comunicação. A gente também trabalha algumas questões como perfis, liderança. A gente trabalha também como que tá aqueles conflitos, né, resolução de conflito. Então, o empreendedorismo hoje me ensina a ser empreendedora em um outro universo, porque a gente começou aqui com a escola de psicanálise, que é a nossa cereja do bolo. Mas hoje o Instituto também ele oferece aí consultorias, palestras no mundo do empreendedorismo. Oi, eu sou Andréia Barreira, advogada e especialista em negócios. Nosso escritório é um escritório voltado para a governança empresarial lucrativa. O que é isso? A gente ajuda as empresas se organizarem de forma que isso seja lucrativo. E eu queria te agradecer, Rose, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para falar para as mulheres nesse dia tão especial para a gente, né? Continuando com você mesma, Andréa. Vamos falar um pouquinho da historinha de vocês, né? E o que motivou vocês a entrarem no mundo do empreendedorismo? Nossa, eu vou falar que eu bati bastante cabeça, né? Antes, eu sempre falo, não nasci advogada, né? Fui CLT, trabalhei como vendedora, trabalhei no administrativo financeiro, RH, né? Enfim, fiz uma série de coisas aí antes de empreender. E o empreender, acho que sempre teve presente em mim, só que eu não sabia disso. Sempre tive essa veia, contanto que quando eu chegava nas empresas para trabalhar, eu sempre achava que eu estava no lugar errado, né? E depois eu descobri que realmente eu estava no lugar errado, né? E aí, através de algumas ferramentas, a gente descobriu que estava no lugar errado, realmente, né? Que ali não estava satisfeita, então empreender sempre fez parte da minha vida, mas eu nem sabia disso. Olha, Bacana, é interessante, né? E parece que as histórias se conversam, né? Eu não tinha esse pensamento que eu era empreendedora, que eu tinha isso do empreendedorismo, mas desde muito nova, desde quando eu fazia umas bonequinhas, minha mãe uma vez me falou assim, não, o que você vai fazer? O que você vai fazer com essas bonecas que eu fazia crochê lá na minha casa? Todas as meninas, né, tinham esse hábito de fazer crochê. E eu, não muito diferente, fazia as bonequinhas para colocar os ímãs na geladeira. Só que eu tinha uma grande dificuldade, que era fazer, eu vendia, que é uma questão do empreendedorismo. Mas cobrar era uma questão muito complicada. Mas eu penso que o empreendedorismo, para mim, está aí do vínculo com meu pai mesmo, que ele era um grande inventor, ele nunca estava fazendo só uma coisa. Então, penso que eu já vim com isso da minha família, dele estar sempre fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. E depois, quando eu fui convidada pelo meu sócio para a gente montar o instituto, eu realmente entendi e eu acho que também me senti despertencente em alguns lugares, porque eu era muito proativa também, eu queria dar palpite, eu queria inventar moda, sabe? Essas coisas assim. E aí a pessoa falava assim, não, mas a empresa é minha, não é sua. Então eu penso que a gente traz, né, com a gente, sim, características aí de empreendedorismo. Eu acredito que todo empreendedor, ele começa da mesma maneira. A gente não sabe que é empreendedor,
principalmente dependendo da época que você que está nos vendo começou a empreender ou está pensando em empreender, a gente veio de uma época onde não existia nem essa palavra. Então, era aquela coisa assim, como eu, muito pequena, comecei cedo na área da beleza, mas na área da beleza, eu fiz junto com a área da beleza, eu fiz biscuit, eu fiz cartão, eu fiz decoração de festa infantil, sempre o quê? Sempre tendo essa questão de empreender, de trabalhar para mim mesma. Tentei trabalhar no CLT, só tenho 2 anos de registro de carteira, porque eu não consigo, não dá, eu tenho faniquito, eu tenho uma coisa assim, porque eu tenho que estar realizando algo, eu tenho que estar fazendo algo, e muitas vezes em outras empresas a gente não consegue ter essa autonomia. Então, na época, a gente chamava autônomo, né? Hoje é empreender. Então, é uma coisa que eu acredito que está dentro de nós. Muitas pessoas tentam empreender e não conseguem. Porque não tem essa. Eu não vou falar coragem, né? Porque eu não sei se a palavra certa é falar que a pessoa que não empreende não tem coragem. Eu acredito que é algo que tem dentro da empreendedora, principalmente a mulher, né? A gente vai falar, acredito, um pouquinho mais sobre a questão de empreender para a mulher. Tem um que a mais, e às vezes isso tem que estar dentro, né? Tem que estar no coração, acredito que é isso. Dia Internacional das Mulheres. Vamos focar um pouquinho aqui. Vocês, como empreendedoras, mulheres, qual foram os desafios, né? No mundo onde a mulher, ela é nova, vamos falar assim. Por quê? 1960 e alguma coisa que a mulher pôde começar a votar, de ter as suas decisões. Então, realmente é um mundo ainda muito novo para a gente, né? Conta para a gente um pouquinho do desafio. Bom, eu estava conversando aqui antes dos bastidores sobre quando eu comecei, não existia ainda, por exemplo, na questão da casa, a mulher ter a mesma responsabilidade que o marido, esse equilíbrio. Então, para mim, como empreendedor, o maior desafio que eu tive não foi tanto no mercado de trabalho, porque o mercado onde eu comecei, ele já era predominantemente feminino. Então eu não tive essa dificuldade, como algumas empreendedoras às vezes têm, na questão de ter que lidar ali com a questão do homem, né? Ter que estar dividindo mesmo o espaço de trabalho com o homem. Eu não tive essa dificuldade. Porém, eu tive uma outra dificuldade, que foi a questão familiar. Na época que eu comecei a empreender, tinha um peso muito grande ainda para a mulher que queria empreender. Porque empreender não tem hora. Empreender não tem aquela questão de bater o cartão de segunda a sexta. Às vezes eu empreendia sábado, às vezes eu empreendia domingo, e eu cheguei, na época, eu ouvi, você trabalha porque você não quer cuidar da sua casa. E muito pelo contrário, às vezes a empreendedora, ela está empreendendo porque ela quer cuidar da casa, ela quer dar um futuro melhor para os filhos. Eu comecei a empreender numa época que em casa, o marido, quando ele ajudava, era um favor. Poxa, mas o teu marido te ajuda? Olha só que favor que ele traz. Então, quando a gente olha para trás, né, para não ficar muito longo aqui, deixar minhas amigas falarem, a questão, eu acredito que cada uma vai trazer uma vertente das dificuldades que a mulher passou. E essa foi a minha. Então, hoje a gente vê que existe um equilíbrio maior. Eu vejo pelos meus filhos, eu tenho um filho que está casado, ele não tem mais essa questão de a mulher tem obrigação, são obrigações juntas. Então, ela tem a mesma oportunidade, o mesmo descanso, o mesmo apoio. Eu sinto no relacionamento do meu filho, por exemplo, que se ele tiver que retrair, dar um passo para trás, para ela dar um passo para frente, tá tudo bem. Só que quem veio antes de nós, né? As mulheres que desbravaram isso para nós, elas muitas vezes não viveram o que eu vivi, mesmo com aquela dificuldade, com o que nós vivemos hoje, que é muito melhor, um equilíbrio maior, mas que ainda estamos desbravando para mulheres que virão. Falar de mulher, de empreendedorismo, eu fiz um documentário falando disso, incrível que acho que tem 2 anos que eu fiz esse documentário que falava do empreendedorismo, e nesse documentário a gente trouxe a nossa vida, as nossas dificuldades, e eu penso que toda mulher que é empreendedora, ela enfrenta sim dificuldades, ela enfrenta sim obstáculos,
tanto dentro de casa quanto fora de casa. Eu sou sócia de um rapaz, né? Então a gente, e principalmente no mundo da psicanálise, que é um núcleo ali ainda machista, ainda muito preconceituoso. Tem poucas mulheres que se despontam aí, apesar da gente trabalhar muito essas questões. Eu penso que quando a gente fala do empreendedorismo, a gente também tem que falar que ainda há muitos desafios pela frente. Apesar, como a Carla falou, desses avanços que a gente teve avanços, mas ainda eu vejo ainda muito pequenos, eu vejo ainda muito sutis, muito educados, e eu penso que quando a gente chega nos ambientes, eu tenho ido em alguns ambientes no mundo empreendedor, e eu vejo a dificuldade que as mulheres têm de se posicionar, de fazer negócios, enquanto os homens eles estão negociando na casa dos milhões, as mulheres estão na casa dos 1.000, dos reais ali. Então, a pergunta é o que está acontecendo, o que acontece, porque já que nós estamos também, é bom provocar as pessoas, as meninas que estão aí, porque eu tenho certeza que elas passam por isso, de adentrar esse universo masculino e ter um diálogo com os homens também, de igual para igual, nesse sentido de empreendedorismo. Não é que a gente também vai deixar de ser mulher, porque às vezes as mulheres, né, têm isso, vamos ser empreendedoras, vamos deixar de ser. Não, não é isso. A questão é como que a gente vai ter o mesmo respeito, o mesmo olhar nesse sentido de empreender e ganhar a mesma coisa, de ganhar o mesmo valor, porque a gente executa o trabalho com muita excelência, do mesmo jeito, e por que a gente ainda recebe um valor aquém? E por que ainda a gente, por exemplo, um psicanalista homem, ele recebe mais do que uma psicanalista? Então, a gente vê as dificuldades aí, no que a gente recebe, como a gente é tratado, e como a gente se porta também, porque talvez as mulheres tenham um pouco de receio também de se posicionar, e aqui algumas de nós aqui trabalhamos com posicionamento, e se posicionar é olhar para você, olhar para a sua história, mas também saber que não vamos encontrar um caminho assim, tá tudo legal, tá tudo... Não, a gente vai precisar ainda abrir, desbravar muitos caminhos aí no campo do empreendedorismo. Eu vou fugir do que elas estão falando aí, porque a minha mãe, me lembro ainda antes de casar, minha mãe falava assim para mim: ai, mas você tem que aprender a lavar roupa, você tem que aprender a cozinhar. E eu falava para ela, né: mãe, eu sou uma mulher do século XXI. Eu vou trabalhar e ter dinheiro para pagar alguém para executar essas tarefas. Não sou eu que vou fazer. Mas como é que teu marido vai sobreviver? Eu falei: o problema dele, lave as cuecas dele, né? Então, assim, eu sempre tive essa posição, né? E, inclusive, quando eu comecei a namorar com meu marido, que é meu sócio, eu cheguei e falei para ele assim: eu vou trabalhar, fique tranquilo, porque eu achava que eu ia prestar concurso, né? Ia ser promotora de justiça. Aí eu falei: fica tranquilo que eu vou trabalhar e você fica em casa lavando a roupa, passando, não tem problema, né? Então, assim, muitos desafios aconteceram na nossa vida, sim, vários desafios, mas eu sempre bati na mesa, como a gente colocou aqui, por enfrentar algumas situações, e eu sempre bati na mesa e me posicionei, né, a respeito disso. E empreender não é para todo mundo, não vai ser todo mundo, né? Tu já pensou se no mundo todas as mulheres quisessem empreender? Não, cada qual. Por isso que eu falei lá no começo, eu não estava no lugar correto, né? Eu empreendia na empresa de outras pessoas e que nem enxergavam isso também. Então, assim, existem muitos desafios aí que a gente vê, mulheres que ganham menos. Lá no escritório, eu que faço as negociações, então eu acabo ganhando mais do que meu marido, viu? O lucro tem que ser maior para mim, viu? Não para ele. Brincadeira, a divisão de lucros é igual.
Mas assim, eu acho que a mulher tem que se posicionar assim, e a gente vai sentir dificuldade, algumas mais, outras menos, mas a gente tem que buscar entender e buscar conhecimento. Acho que é isso que dificulta mais ainda o empreender, se tu não buscar conhecimento. E aqui a gente não está falando sobre feminismo, entendeu? Sim. Exatamente, porque o que a gente precisa é uma igualdade, não é vamos levantar a bandeira, né? Ninguém está falando sobre isso aqui, né? É que a gente está falando que realmente ainda existe uma diferença e que aos poucos a gente realmente vai diminuindo. Salário, a questão o seu não é a profissão, mas com relação à família, né? Que ela teve um preconceito na família, né? Então, isso tudo faz com que a gente, né, consiga galgar cada vez um pouquinho mais, nós mulheres, né? Isso. E aí vamos falar um pouquinho disso, sobre relacionamento casa, trabalho, empreender, né? Começando, André. Eu não tenho filhos, né? Mas eu sou esposa, sou filha, né? E minha mãe ficou acamada durante 9 anos. Então, assim, você tem que equilibrar a sua empresa, o seu casamento, a sua família, não é fácil. Mas a gente tem que aprender que a gente não precisa equilibrar tudo isso. Foi a duras penas que eu aprendi, mas a gente tem que entender que a gente consegue fazer muitas coisas, a mulher consegue fazer muitas coisas, mas ela não precisa dar conta de tudo, né? E tu tem que colocar no teu caminho ali, durante o teu dia, as coisas que você realmente vai conseguir fazer e sobrar aquele tempo para você. Porque senão a gente vai passar por essa vida e não vai levar nada dela, tudo vai ficar aí, né? Então, eu acredito dessa forma. Eu penso que a mulher ela já é formada ali com essa coisa mais cuidadora, né? A gente tem essa coisa mais cuidadora. Então, mesmo quando a gente não tem filhos, a gente está ali, a gente chega, a gente vai arrumar um quarto, a gente vai arrumar um banheiro, a gente vai ir no banheiro tomar banho, a gente está organizando. Então, assim, a mulher, ela tem essa forma de encarar o mundo. Então, quando ela vai para o mundo do empreendedorismo, e ela que é sempre proativa, está ali sempre fazendo inúmeras coisas, é tanto que a gente que os homens falam com a gente? Ah, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Porque a gente já vem nessa construção. E quando a gente vem nessa construção, quando a gente vai para o empreendedorismo, imagine, a gente já tem isso de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente vai para o empreendedorismo, isso dobra, isso triplica. Então, quando a gente vem para casa, a gente vem, traz o empreendedorismo, faz as coisas dentro de casa, faz as coisas do trabalho, e às vezes fica difícil para a gente separar o que é de casa, o que é do trabalho, qual é o meu momento, qual é o meu autocuidado, já que eu estou aqui na posição de psicanalista, fazer esse autocuidado, tirar um tempo para você, vai se tornando mais difícil. Por quê? Porque você tem aí dentro de você essa forma de operar, que é o modus operandi. E aí mudar essa concepção, por isso que é importante você parar e analisar, às vezes sair de cena um pouco, aquela coisa que a gente sempre fala no mundo do empreendedorismo, que às vezes a gente precisa ficar no ócio criativo para a gente poder analisar aonde eu estou pendendo, o que está falando mais. Então, eu penso que o grande desafio das mulheres hoje, nesse sentido de cansaço, se você pegar a maioria das mulheres hoje que empreendem, elas têm um cansaço, porque elas estão com muita carga. Porque ao contrário do que a gente vê falando, a mulher ela não diminuiu a carga de trabalho, ela aumentou a carga de trabalho. Então, olhar, se respeitar nesse sentido, é um desafio? Mas é possível. É possível a partir do momento que eu olho para mim e eu vejo aonde que está pendendo para eu poder ter um equilíbrio, para eu começar a pensar nesse sentido, qual é a melhor forma de eu lidar com essa minha nova realidade. Bom, eu já comecei falando um pouco, né, sobre a questão dos meus desafios, que eram realmente equilibrar toda a questão até psicológica, né, do empreender. Então, eu acredito que hoje
A maior sacada é o que a André falou, entender que não precisa. Tem até um vídeo que passa pela internet, com certeza você que é mulher já deve ter passado pela tua timeline algum dia, falando, se você quer uma mulher e se você quer uma casa muito arrumada, não tem uma mulher empreendedora. Se você quer uma mulher independente financeiramente, não espere uma casa muito arrumada. Por quê? Porque não existe a possibilidade de você fazer tudo. Algo em algum momento sempre vai ficar em demérito ali, mas não tem problema, porque é como a Eliane falou, porque uma hora a gente precisa pender mais para um lado, outra hora a gente precisa pender para o outro, e entender, não se culpar, trazer esse equilíbrio. E eu trabalho com imagem e posicionamento, e o que eu mais falo para as minhas clientes, para as minhas colegas empreendedoras, quando elas falam, pô, mas como eu tenho uma imagem de empreendedora, de sucesso, sendo que a gente tem que equilibrar tantas coisas e tá o famoso bem na fita. O segredo disso é você entender que hoje o que mais se vende, o que mais fecha negócio é a autenticidade. É ser quem você é. Quando você entende sua essência, quando você tem esse equilíbrio como mãe, como esposa, como empreendedora, como filha, como amiga, você tem ali a sua essência plena em todos os âmbitos da sua vida, você consegue trazer para o seu profissional não um personagem. Você tá ali por inteiro. Um dia você não vai estar bem, não é que você vai ficar fazendo também das redes sociais, dos meios de comunicação, um muro de lamentações, porque isso também não é legal. Mas você vai se sentir à vontade, de repente, para recuar um pouco, ou para se colocar num posicionamento mais firme, porque isso vai te trazer profissionalismo e também saúde mental. Porque é importante, sem saúde mental a gente não consegue realizar as coisas. Então, quando você tem uma imagem, um posicionamento autêntico, em cima da sua essência, respeitando quem você é, sem criar um personagem, automaticamente você traz esse profissionalismo e você consegue ter um resultado muito melhor do que quem veste um personagem de vida perfeita, porque a gente sabe que a vida não é um morango, gente. A vida não é um morango, nem o todinho que a gente bebia todo dia de manhã quando era pequenininho. Não é verdade? Não é um morango, nem o todinho quentinho que a gente bebia todo dia quando a gente era pequenininho. Não é assim, né, que funciona. E Carla, Eliane, Andréa, me fala como é que o Ocean, com o endereço profissional, pode contribuir na vida empreendedorismo de vocês. Bom, vou falar pela minha experiência, contribuiu muito, até porque eu trabalho com marca pessoal, imagem e posicionamento. Então, quando a gente entende o que é realmente posicionamento, que tudo fala, tudo comunica, tudo que você faz, empreendedora e empreendedor que talvez estejam vendo esse vídeo, tudo que você faz manda uma mensagem. Então, quando eu entendi que o meu endereço também passava uma mensagem para o meu cliente, eu procurei o melhor endereço, o melhor lugar, porque para mim o Ocean hoje, ele funciona em Santos como está numa Avenida Paulista, ele está no centro comercial, ele está no endereço que é prestigiado, então não é só um endereço fiscal por ser um endereço fiscal. A gente também tem que parar e pensar. Para mim, não convinha ter um endereço fiscal em outro lugar. Por isso eu escolhi o Ocean, porque eu queria um posicionamento que trouxesse aquela coisa, quando a pessoa olhasse o endereço da minha empresa, tá no Gonzaga, miolo do Gonzaga. Por quê? Porque tudo comunica. Então, para mim, o Ocean, ele me trouxe essa questão. Primeiro, escolher o endereço fiscal é primordial. Então, para você que é empreendedora e não tem o endereço fiscal, a sua empresa está com o endereço da sua casa, isso já não passa profissionalismo, o seu posicionamento já está ruim. Você precisa escolher o endereço fiscal, então preste atenção no endereço que você vai escolher. Para pensar o que aquele endereço comunica. Por isso que eu escolhi o Ocean. O Ocean para mim foi o amor à primeira vista, né? Porque eu tinha algumas possibilidades e quando eu cheguei aqui eu falei, não, é aqui que eu preciso ficar. O instituto ele estava crescendo. O instituto ele começou na sala da minha casa e eu vi que não estava dando certo na sala da minha casa porque já não dava. Eu também, além do endereço fiscal,
o Ocean hoje é um ambiente onde eu utilizo todos os espaços, tanto o endereço fiscal como o físico também, porque aqui a gente também usa, né, utiliza todos os ambientes do Ocean para as aulas, para as terapias. Então, assim, o Ocean com certeza mudou a forma que a gente trabalhava, que era completamente online, e hoje a gente também já está numa outra pegada. Então, assim, o Ocean deu uma cara nova ao Instituto, deu uma responsabilidade melhor para o Instituto, deu uma cara realmente de Instituto tão grande como ele era no online, porque ele estava muito grande, porém estava pequeno, porque estava na sala da minha casa e aquilo não tava legal. Apesar da gente ser sério, não dava essa seriedade como a gente sempre vê aí a Rose, a própria Carla, aquela sempre tem aí esse discurso, e realmente é um discurso que não é só um discurso, é uma verdade. Depois que eu vim para o Oxa, o Instituto realmente ele tomou uma nova roupagem, ele vestiu uma nova roupa e se posicionou de uma outra forma. E hoje ele ganhou muito mais respeito, mais admiração, trouxe mais alunos. Eu me conectei também, porque o Oxa também me deu essa possibilidade de conectar com outros empreendedores, com outros empresários, ir para outros ambientes. Então, nesse trabalho de rede também, que é importante dizer, tenho um carinho muito grande por esse espaço, porque foi um espaço que realmente deu ao Instituto um novo olhar e deu possibilidades de a gente ir em outros espaços que talvez a gente não conseguiria se o endereço fiscal tivesse lá na sala da minha casa. Eu vou trazer aqui para a esfera jurídica, né? Então, você que é MEI, que está abrindo a sua MEI, aí vamos começar pelos MEIs, né? Que vai colocar o endereço na sua casa. Você sabia que isso, além de não trazer credibilidade, não trazer profissionalismo, também pode te gerar um problema jurídico? Por quê? Quando você abre a sua empresa no endereço da sua casa, seu IPTU pode aumentar, porque ele pode sair de residencial para comercial. Né? E aí, se você mora num condomínio, se você mora num prédio, né, você tem que pedir autorização do síndico para que você possa colocar o endereço da sua empresa lá na sua residência. Afinal, é residência, não comercial, nem para prestação de serviço. Então, só aí você já não deveria abrir na sua casa, com o endereço da sua casa. Você deveria se servir aqui dos serviços do Ocean com esse endereço profissional, além de trazer mais profissionalismo, credibilidade para você. Fora isso, a gente participa de um ecossistema que tem aqui, que traz muito conhecimento para as pessoas. Então, quando você faz parte da rede Ocean, você cresce também. Eles vão trazer cliente para mim? Não. Ou melhor, pode, porque o ecossistema que a gente tem aqui, olha aqui, ó, a gente faz parcerias, né? A gente se conversa, conhece o trabalho um do outro, isso de forma online mesmo, e aí a gente consegue fazer parcerias boas, parcerias que geram bons negócios e aumentam o nosso faturamento. Então, uma excelente opção é você ter o endereço profissional aqui no Ocean, tanto no Gonzaga quanto na Avenida Paulista. Deixa eu só fazer um corte no que você está falando, Andréa. É o seguinte, vocês sabiam que mais de 60% das pessoas que vão precisar de um produto ou um serviço procuram no Google? E aí o que acontece? Procurou lá o seu serviço, a sua empresa, e aparece uma residência. Passa credibilidade? Não. Passa profissionalismo? Não. Então, assim, muita gente perde cliente, mas nem sabe o que está perdendo, porque aquele lead nem chegou a entrar em contato, só pela questão da residência. E pensa no caso do advogado. O advogado é pior ainda, né? Já Questão pensou da o cliente segurança. vai lá e bate na porta da tua casa? Olha, aí você que de repente presta serviço para empresas ou para qualquer outro profissional, aí tu tem o endereço na tua casa. Por mais que se trabalhe home office, mas você não pode ter o endereço lá na sua casa. Já pensou? O dono da empresa vai lá bater na sua porta? É uma privacidade Isso também, aí. né? Você se blindar
a você e a sua família, né? Que é muito importante também. Né? A gente, quando teve o endereço na Paulista, né? Isso aumenta quando você vai expor, fazer informativos nas redes sociais, tudo. Isso aumenta a nossa credibilidade. Só de falar, ai, olha, a gente atende alguns clientes em São Paulo, eles falam, você tem endereço aqui e tal. Então, isso tudo aumenta a credibilidade Às da vezes, gente. por mais de atender online, né? Porque Isso muito aí. dos advogados hoje em dia fazem online, certo? Exatamente. Só que só de você ter o seu endereço estabelecido na Avenida Paulista, isso já passa uma outra credibilidade e nacionalmente, né? Exatamente, exatamente. Bacana. Meninas, eu queria agradecer. Eu não sei se vocês querem pontuar mais alguma coisinha. Uma última frase. Eu quero agradecer, desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, dizer que a gente pode equilibrar os nossos pratos, que tem hora que vai ter um prato que vai cair, vai quebrar, mas não tem problema, a gente vai lá, pega outro e conserta, mas segue no caminho. E desejar para você um feliz Dia Internacional das Mulheres, mas que você tenha força. Se você gosta de empreender, vá em busca de conhecimento, já comece se profissionalizando e trazendo seu endereço aqui para o Ocean e vá em busca do seu sucesso. Que hoje eu quero falar não só Feliz Dia das Mulheres, mas que as mulheres tenham todos os dias felizes, né? Que é muito diferente, que não seja só um dia, mas que a partir disso que a gente tem construído, que eu penso que são grandes mulheres, eu tenho ao meu lado grandes mulheres, essas mulheres que vêm, que abrem caminho, que abrem espaços, e aqui a gente está também para abrir caminhos, abrir espaços, e que as novas mulheres que vão chegar aí no empreendedorismo encontrem caminhos melhores, caminhos mais acessíveis e, além de tudo, que elas também entendam que são seres humanos, que precisam descansar, que precisam relaxar, que às vezes é legal você parar, né? Como diz a Carla, você não precisa limpar a casa todos os dias, manhã de limpeza, que aí, né, dá ruim para você emocionalmente e também na saúde mental mesmo. Isso pode caracterizar alguma questão aí sua. Então, vamos observar, né? Vamos, além de tudo, sonhar e ir sim para o mundo do empreendedorismo, que eu penso que é um mundo libertador. O empreendedorismo te dá a oportunidade real de você lidar e tomar conta da sua própria vida. Né? Então, eu penso que, para mim, por exemplo, o empreendedorismo me deu a oportunidade de me bancar os meus sonhos, os meus objetivos. E eu gostaria muito que houvesse muito mais mulheres neste mundo. Bom, eu quero agradecer a Rose pelo convite, agradecer por estar do lado dessas mulheres, porque não é demagogia, você sabe disso, são mulheres incríveis que eu me inspiro muito. E o empreendedorismo, ele traz essas oportunidades da gente se conectar com pessoas incríveis, com pessoas que inspiram e nos motivam muitas vezes, né? Então, para você que é mulher, que está nos ouvindo, nos vendo, feliz Dia da Mulher. Meu desejo também é que seja um feliz dia todos os dias, mesmo nos dias mais difíceis do empreendedorismo. Que você seja feliz. Feliz por quê? Porque empreender é uma escolha, e é uma escolha de ser feliz, de ir atrás dos sonhos, de não seguir a manada. E que nós possamos continuar, assim como nossas antepassadas, abrindo caminho para as mulheres que virão. Tem coisas que nós estamos plantando hoje que nós não vamos colher, mas nossas netas, filhas, vão colher, a próxima geração vai colher. E eu trabalho muito com posicionamento, imagem, eu falo que marca pessoal é mais do que uma marca, é construir legado. E se preocupe em empreender e deixar um legado. Deixar um legado para as próximas mulheres que virão. É o recado que eu quero deixar para você. Construa um legado para que as próximas gerações se tornem mais fácil do que foi para nós. Então, eu queria agradecer essas três maravilhosas que eu admiro demais e que tornaram os seus sonhos em realidade.